Diversas pesquisas apontam a saúde como prioridade e principal preocupação para os brasileiros. Os meios de comunicação sabem disso e fazem da saúde uma estratégia para atingir seus interesses. Que saúde você faz? É o tema do Universidade Especial, que está começando agora. A Universidade de hoje é o segundo programa especial do Conas Debate, Que Saúde Você Vê, feito com essa plateia maravilhosa, nossos convidados. No programa anterior, a gente discutiu que saúde você vê, e a gente terminou com uma provocação de até que ponto nós mesmos, comunicadores do SUS, também não caímos, às vezes, em algumas questões que a gente critica na grande mídia, quando se refere à saúde e a Sistema Único de Saúde. Márcia Correia Castro, como é que a gente pode começar a dialogar com isso? Bom, na verdade, isso me lembra um dilema que a gente vivia no Canal Saúde durante muito tempo, que era, a gente devia fazer um programa sobre qualquer tema, sobre o circo, e explicar que isso também era saúde, ou a gente devia jogar as temáticas aleatoriamente e esperar que as pessoas concluíssem que aquilo também era saúde. E a gente acho que a gente conseguiu chegar a um meio termo. Eu acho que um dos papéis de quem faz comunicação em saúde é revelar, é disseminar essa ideia de que saúde não é só ausência de doença. E é interessante porque a gente tem um programa chamado Ciência e Letras, onde, eventualmente, a gente fala sobre poetas. E aí a gente vai falando sobre o poeta e os próprios convidados, em algum momento, fazem questão de fazer um link de poesia com saúde, porque eles sabem que estão no canal Saúde. É interessante, né, que isso está na cabeça de todo mundo. Que conceito é esse? E no RADES, o dilema também se mantém? Se mantém desde o início, porque em 82, quando a gente começou a fazer, porque eu cheguei depois, em 87, mas jornalismo em saúde, havia a ideia de trabalhar um conceito ampliado de saúde e problematizar a ideia da construção do SUS, né, o ideário da reforma sanitária. E, desde então, a gente tem ampliado isso para, ao mesmo tempo, falar de doença, falar de promoção da saúde, falar de sistema, a organização dele, mas de trabalhar outras questões da saúde coletiva, que sem luta política, mobilização social, se apropriar do lugar de estar falando, portanto, falar no processo de comunicação à população e ouvir, no caso dos gestores, né, do governo, etc., brigar por democracia, brigar por dinheiro para a saúde, não adianta a gente ficar se debatendo diante da porta do pronto-socorro ou da unidade básica. Então... E completando aqui essa parceria com a Fiocruz, o ICIX também, como é que a gente pensa também em informação dessa questão, todas as informações necessárias para que o SUS que a gente vê seja mais próximo do SUS que a gente deseja ver? Eu acho que quando a gente fala de direito à saúde, eu acho que a gente tem que resgatar, quando fala de comunicação e informação, a informação e a comunicação como direito. Eu acho que quando a gente começa a refletir, né, essas duas atividades, esses dois temas tão importantes para a gente, como uma questão de direito, a gente fortalece imensamente a nossa luta pela afirmação do direito à saúde. Ou seja, a nossa prática cotidiana, ao fazer, ao realizar, ao pensar a comunicação e os processos de informação, né, eles têm que fortalecer um princípio básico, que é o direito humano, e aí capacitar a gente e dar a possibilidade da gente informar a população, da gente garantir a voz para a população também, porque já que a gente encara o direito à comunicação também como um direito humano e um princípio inalienável ao direito à saúde, a afirmação do direito à saúde só é possível dando voz à comunidade. O ideal de duas áreas, né? Duas áreas de direito, a comunicação e a saúde. Sérgio, médico e sanitarista. Como é que você vê essa questão toda aqui quando a gente fala em comunicação e saúde? A primeira questão é que eu acho que o mundo mudou muito e nós mudamos pouco. Nós estamos usando as mesmas réguas para medir o mundo que usávamos há 50, 60 anos atrás, inclusive para fazer comunicação. A primeira coisa é que nós estamos falando de saúde, só falamos em procedimentos,
em doença, em ações e serviços de saúde. Tem que falar em saúde enquanto valor para a sociedade. E há uma fratura dessa comunicação que precisa ser resgatada. O mundo mudou muito, as mídias mudaram muito, a comunicação mudou muito e nós continuamos antiguinhos. Eu, como um velho sanitarista, tenho a preocupação de que nós precisamos renovar nossa visão do mundo, nosso discurso, para poder encantar alguém com um discurso de saúde. Enquanto o nosso discurso for a afirmação da vitória democrática da construção do SUS, isso já aconteceu, isso é papo de velhinho. Nós temos que falar para o mundo o que nós vamos fazer com a sociedade, o que nós vamos fazer com o futuro, com a saúde dos brasileiros, e isto tem que romper alguns paradigmas difíceis de superar, porque a gente fica se afirmando, eu sou usuário do SUS ou não. Todo mundo é. Vigilância sanitária, epidemiológica é para todos. E fica um falso dilema entre público, privado. Bom, o público é sempre do interesse da sociedade? Será que, algumas vezes, ele não é das corporações? E o privado é sempre o mal? Será que ele não pode ser um privado que está há 500 anos do Brasil, como os filantrópicos? Um privado que se preocupa com a finalidade? Então, nós temos que romper velhos paradigmas. Acho que o desafio é da comunicação, mas é preciso a gente falar para o mundo com a modernidade que ele tem, sem um discurso velhinho e superado. A gente precisa se renovar. Obrigado. Obrigado a você. Eu vi que Tere aqui. Ó, programa com plateia é isso. Por favor, fiquem à vontade. Eu vi você ali empolgada, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio enquanto comunicador. E o maior desafio é você parar de falar para a gente mesmo. Eu acho que a comunicação do SUS, quem está dentro do SUS, está falando para quem conhece o SUS. O nosso desafio é sair disso. A gente tem que levar o conhecimento, levar aquilo que a gente quer mudar para as pessoas. Então, como é que a gente faz isso? Essa questão do velhinho, eu concordo plenamente. A gente está olhando para um mundo que mudou. Na comunicação mudou muito. Na comunicação, hoje, as redes sociais, a internet, é algo que está vivo no dia a dia de todas as pessoas. E como é que a gente continua pensando em fazer comunicação para TV, para jornal, para fazer um folheto, para fazer... Não, espera lá. Existem outras ferramentas. Então, nós temos que rever as nossas formas de comunicar e nos aproximar mais das pessoas. Geralmente, eu falo o seguinte, a gente que está em secretarias da saúde, a gente está no Ministério, a gente que está fazendo a comunicação do SUS, a gente tem que muito mais falar mais de saúde do que de doença. Nós estamos em ambientes da saúde e a gente fala muito mais de doença, a gente fala muito mais da falta de saúde do que promove a saúde. Eu acho que a gente tem que assumir esse papel de promover a saúde pela comunicação. Eufrase, Luiz, por causa do tempo, a gente começa com vocês no próximo bloco, porque está dada a questão, está dado o dilema. Como falar de saúde realmente quando a gente pensa em comunicação e SUS? No próximo bloco, vamos sair daí, a gente volta já. O segundo no Diversidade Especial, que saúde você vê, que saúde você faz, que saúde você quer ver, no CONAS Debate, que também chama Que Saúde Você Vê, começa agora aqui na tenda do Museu da Vida da Fiocruz. Eufrásia, fomos bastante provocados, né? Como é que a gente responde a essas questões de que mesmo a gente que pensa a comunicação, que pensa a saúde, acaba caindo nessa cilada de falar de atendimento, de falar de doença, de falar de modos antigos, que muitas vezes não correspondem com as pessoas que estão assistindo todas as formas de comunicação que a gente faz? Lá no Rio Grande do Norte, a gente tem essa preocupação. Nós somos uma equipe grande de comunicadores e a gente sempre está dividindo as funções e para trabalhar a questão da comunicação não só com a mídia, mas sim com as áreas técnicas, para que elas se apoderem, né, que também elas são comunicadoras, que para atingirem seus objetivos elas têm que dominar as ferramentas da comunicação para poder... As antigas e as novas. As antigas e as novas. A gente ainda tem dificuldade com a questão de mídias sociais.
sistema bloqueado, mas sempre a gente está derrubando essas barreiras para poder utilizar mais esses impactos, esses meios. Uma das coisas que é importante a gente comunicar é o controle social. A gente chega também no Conselho Nacional de Saúde. Essas questões estão dadas, essa questão da comunicação e saúde é uma prioridade para o Conselho Nacional também? E o Conselho Nacional de Saúde está provocado e está provocando uma discussão de essência, que é a democratização da comunicação. Não dá para a gente competir com quem desconstrói o SUS se eles constroem, se eles têm os mecanismos mercantis, eles têm interesses, e a desconstrução que a gente viu, que a gente vê no dia a dia do Sistema Único de Saúde, é poderosa, né? Está além do imaginário, porque tem por trás o poder econômico. Então, o Conselho Nacional de Saúde, o controle social, né, está discutindo e vai discutir na 15ª conferência, não só como ponto de pauta, como alguém colocou aqui, mas vai discutir a essência da política de comunicação. E nós, por isso, estamos apostando na comunicação comunitária, estamos apostando nas grandes redes de comunicação, estamos apostando como Canal Saúde, TVT, outros mecanismos que estão disponíveis, são fortes, mas a gente, não sei por motivos, e os gestores e os conselheiros também, não percebem essa importância, como esse debate, por exemplo, que o CONAS está promovendo. Programa ao vivo, programa com plateia, a gente sempre chega para alguém. Ana, essa questão toda, Ana, como é que a gente pode contribuir com comunicação e saúde? Bom, eu vou falar como gestora de saúde, não como uma profissional da comunicação. Você veio para o lugar errado, tá vendo? Temos um probleminha de áudio, mas eu acho que já foi sanado. Então, tá. Falando como gestora. E não como profissional da comunicação na saúde. Vou te trazer para cá. Viu? Era para você estar no programa. Essas coisas são assim, são mais fortes do que nós. Então, a gente vive essa fala do ministro. Ele teve 2 pontos que foram importantes. Uma é do que as pessoas que usam o sistema de saúde, né, e aí o Sistema Nacional de Saúde, que dentro dele tem o Sistema Único de Saúde, eles têm uma opinião muito melhor do sistema do que quem não utiliza o sistema. Por outro lado, a gente teve falas aqui de pessoas que utilizaram o sistema e não encontraram aquilo que a gente desenha, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente projeta como a nossa proposta para o sistema de saúde daquele estado, daquele município, daquela região. Para o gestor, o que a gente vê na imprensa, o que a gente é pautado pela imprensa, são só as coisas ruins. Isso é muito difícil a gente ser entrevistado ou alguém nos chamar para falar sobre as nossas conquistas, aquilo que deu certo, experiências exitosas na atenção primária à saúde, experiências exitosas na vacinação. Enfim, isso a imprensa não nos pauta. Mas ela nos pauta sobre a fila da urgência, sobre aquele usuário que faz mais barulho lá na urgência, porque ele não devia estar ali, ele devia estar em outro local, e ele, por uma questão até cultural, ele continua indo para aquela unidade de saúde, mesmo sabendo que ele podia estar indo para outra. Enfim, a gente acaba sendo pautado pelo que é ruim. Isso é ruim também para o gestor, porque a gente acaba achando que nada do que a gente faz dá certo, de que nada do que de toda aquela equipe de saúde, 5.000 funcionários numa secretaria de saúde, trabalhando para um sistema de saúde melhor, de mais qualidade, e, no entanto, a gente só ouve notícia ruim, a gente só escuta o que é ruim e é só pensado, é só pautado pelo que é ruim. E a gente precisa encontrar uma maneira de mostrar os avanços, de mostrar aquilo que deu certo, para que a gente possa fortalecer esse sistema e dar passos mais largos e avançar mais. Obrigado, meu anjo. Você escolhe, se você quiser voltar, fica aqui, fica à vontade. Quitéria. Questões colocadas, né? Sempre pautados quando a imprensa procura, sempre pautados por aquilo que não funciona. Mas eu acho que a gente precisa também chamar a atenção do seguinte:
A imprensa, por mais que nos cobre, a imprensa também desempenha um papel de utilidade pública. E ela é parceira em muitos momentos. Eu ontem, assistindo um programa da Globo News, foi uma matéria linda falando sobre um grande número de cesarianas no país. Foi uma matéria complexa, uma matéria que mostrou todos os lados, mostrou de mães se sentindo ultrajadas no seu direito de ter um parto normal, porque foram conduzidas a fazer uma cesárea, experiências de pessoas que, ao contrário, tiveram o apoio de uma enfermeira obstétrica e que não necessariamente precisam de ter um médico ao seu lado e que podem ter uma parceria. Nós temos parcerias com meios de comunicação que querem mostrar soluções, que querem mostrar a coisa boa do SUS. Transplante é um exemplo. Eu não conheço nenhum veículo de comunicação que não goste de fazer uma boa matéria dizendo que alguém doou os órgãos daquela pessoa querida que acabou de morrer. Nós temos parcerias, acho que a gente tem que fortalecer isso. A gente tem que fortalecer e parar de ser o assessor de imprensa, o cão de guarda do SUS, e o jornalista da imprensa, o cão de caça. Eu estou usando um termo que o meu amigo Tiago usou, que eu adorei. A gente fica com a postura, o Tiago, que é de Pernambuco, ele fala isso, que o assessor de imprensa, o assessor de comunicação dos órgãos governamentais são o cão de guarda do SUS. E os outros que têm que defender as pessoas que não estão sendo atendidas são o cão de caça, e a gente fica num embate. Não precisamos ter esse embate. A gente pode trabalhar junto. Eu acho que esse momento novo de construir essa comunicação tem que ter parceria. TV, rádio, jornal, internet, blogs, têm uma função primordial, que é defender uma saúde pública de qualidade. Ok, por causa do tempo, a gente volta no próximo bloco também com o Luiz novamente, porque está sendo colocado, a gente tem mais um bloco para pensar que como fazer a saúde que a gente quer ver. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Unidiversidade está de volta na tenda do Fiocruz, da tenda do Museu da Vida da Fiocruz, falando sobre que saúde você faz, que saúde você vê no CONAS Debate, programa especial, segundo programa da série. Antes de voltar aqui para os nossos convidados, eu vou lá em cima no Tiago, que foi citado no bloco anterior. Vou fazer aqui uma escalada. Ninguém aqui é citado impunemente. E aí, Tiago, vou sentar do seu lado, pode ficar sentadinho. Eu aqui no lugar do John Lennon. Temos Romy Schneider, temos... Mostra aqui, por favor. Também temos John Lennon. John Lennon, Che Guevara. Che Guevara? Bah, É os dois. Ah, bom. Que bom. Então, vamos lá. Tiago. Eu acho que uma parte importante que a gente não abordou ainda do debate é o seguinte, é a comunicação que a gente vê, que a gente quer, mas precisamos falar do profissional de comunicação que está produzindo esse conteúdo. A profissão do comunicador em saúde, ela não existe, né? Não existe, assim, as redes começam a se formar, né? O CONAS vem fazendo essa rede, né? Poucos órgãos ainda vêm juntando esses profissionais. Eu trabalho no SUS já há quase 10 anos, então talvez eu tenha começado a aprender o SUS em 5 anos, depois de trabalhar o SUS, começar a compreender, e ainda estou aprendendo muito sobre ele. E quando a gente trabalha em órgãos diferentes, a gente vê discursos diferentes sobre o SUS. Então, trabalha no município, ele tem um discurso sobre o SUS, municipalista, que às vezes antagoniza com o Estado, e o Estado antagoniza com o Ministério da Saúde, enfim. Então, isso é para falar que, sobre o profissional de saúde, que fazer um apelo aos gestores, né, que não deixem esses profissionais que trabalham na saúde, que estão fazendo essa rede, deixarem o SUS. Porque determinadas áreas, como na atenção básica, elas já se fortaleceram, eles terminam sendo os mesmos profissionais, mesmo com o andamento da política, a mudança, eles terminam ali fazendo a saúde. E a comunicação muito se perde. Então, eu acho que essa rede de profissionais que já estão há 5, 10 anos no SUS, eles precisam continuar contribuindo com o SUS, até para poder produzir um material de qualidade para a sociedade. Obrigado, Tiago. Antes de voltar à plateia, eu vou lá ver como repercute essa questão nos nossos convidados. Quem?
meu médico sanitarista. Só uma questão, eu acho que é fundamental. O McLuhan dizia que o meio condiciona a mensagem, os meios condicionam a mensagem. Hoje em dia, com as novas mídias, não existe mais controle de meios. Essas novas mídias derrubam ditaduras no mundo, mudam culturas. Enquanto a gente está preocupado com os meios, a gente descuida da mensagem. O que vai agregar, o que vai nos fazer ganhar mentes e corações no Brasil para o sistema de saúde, o SUS e todos os seus desdobramentos, inclusive com todos os seus parceiros, é a construção de um verdadeiro discurso de significados. Não adianta a gente se preocupar com os meios, senão a gente vai achar que a Globo é inimiga a vida inteira. Pode ter sido num determinado momento, e pode ser pontualmente um meio pior ou melhor, mas de um modo geral não é o meio o problema. A nossa mensagem pode não estar adequada ao processo e à orientação do futuro. Oi, Rodrigo. Já que o programa é Unidiversidade, eu queria discordar, né? Eu acho que a gente, no programa anterior, na mesa de abertura, acho que há uma constatação que há 25 anos de desconstrução permanente do SUS por esses meios de comunicação. Se a gente pode afirmar que hoje a gente tem uma política de Estado na área da saúde, a gente pode afirmar também que na área da comunicação a gente não tem. Ao contrário, a gente tem empresas concessionárias de serviço público, porque essas empresas que controlam os meios de comunicação no Brasil, elas controlam, na verdade, permissões públicas, canais públicos, e elas utilizam esses canais públicos constantemente para fazer uma desconstrução da política pública de saúde, que é o SUS. A gente só vai sair desse dilema, na verdade, né, quando a gente tiver diversidade nos meios de comunicação, quando a gente tiver outros atores, quando tiver um fortalecimento da comunicação pública, quando a comunicação no Brasil deixar de ser visto como uma atividade eminentemente comercial e ser encarada como direito. Então, eu quero ver outras vozes, eu quero ver esse canal na TV aberta. Eu não quero ver só a Globo. Eu quero ver programas sobre parto na TV aberta, porque na TV fechada é fácil. Eu quero ver a internet se expandindo para todo o país, porque hoje não é realidade. Não é realidade. A internet só é acessível com boa qualidade, com uma relativa boa qualidade nos grandes centros urbanos. Você já vai para as cidades médias, isso não acontece. Então, o controle dos meios hoje ele é fundamental para democratizar a comunicação e para democratizar a saúde, portanto. Obrigado, Rodrigo. Quem chamou? Luiz? Essa coisa de ter diferentes é fantástico. Quem leu os jornais hoje no Rio de Janeiro viu que tem outra guerra, Rodrigo. E está na mensagem. É a guerra econômica, acusando as OS, que administram as unidades hospitalares do Rio, porque uma está investindo em publicidade e que a função da OS não seria essa. Isso é guerra econômica também. E a democratização da comunicação, como a provocação foi nossa, ela tem que ser radical. E na última oficina nossa do Conselho Nacional de Saúde, um colega jornalista disse que morria de inveja da saúde, que já está na 15ª conferência, porque a comunicação não saiu da primeira. E tem muita coisa deliberada na Conferência Nacional de Comunicação que, se implementada, nós avançaríamos também com o Sistema Único de Saúde. Vou na plateia. Enquanto isso, eu aproveito para lembrar que na parte da tarde do evento, e isso depois vai ficar disponível na programação do Canal Saúde, a gente vai fazer um sala de convidados especial, onde o tema é comunicação e SUS, e a questão do direito à comunicação é uma das nossas principais pautas. André Pereira. Tudo bem? Boa tarde, bom dia. Eu sou aqui da Fiocruz, eu trabalho no Laboratório Internet Saúde e Sociedade, que é vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública. Fizemos uma pesquisa agora recentemente com os usuários do SUS na sala de espera, e 98% deles acessam a internet. Então, eu queria dizer a vocês que o mundo caminha para a internet. A comunicação caminha para a internet e a informação caminha para a internet. Caminha não quer dizer daqui a 50 ou 100 anos. Caminha quer dizer daqui a 2, 3 anos, minutos ou segundos. É muito rápido. Nós fizemos também um projeto de avaliação de qualidade da informação. Selecionamos 20 sites, entre eles do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, do Paraná, sites de dengue. E nenhum deles atendeu a 70% de conformidade de informação.
Então, nós que produzimos informação na área da saúde, seja instituições públicas ou privadas, precisamos ter qualidade da informação, sobretudo na internet, que é onde todos nós que estamos nessa sala e que estamos assistindo, cada vez mais vão buscar informação e vão produzir informação. Essa é a minha mensagem. Então, aproveito para dizer www.canal.fiocruz.br. Toda a programação do Canal Saúde está diariamente na internet. Não só a programação que está indo ao ar, como os milhares de programas que a gente produziu e segue produzindo nesses 20 anos. Não, então, eu ouvindo a discussão, na verdade, a questão que eu queria colocar em relação a uma nova maneira de falar de saúde, eu acho que não tem tanto a ver com os meios, embora, é claro, a revolução das tecnologias de informação e comunicação esteja aí, esteja colocada, mas tem mais a ver com a maneira de fazer comunicação, porque você também pode usar a internet para fazer a mesma comunicação unidirecional, a mesma comunicação de cima para baixo, que só emite e não recebe. Eu acho que a questão é, independente do meio, da maneira como você, do espaço que você tem para fazer comunicação, você estabelecer de fato um diálogo e ouvir mais. Eu acho que o que falta para a gente produzir um novo discurso, de novos significados sobre o SUS, é ouvir, escutar mais para quem a gente está falando, que a gente não ouve, né? A gente fala só. Feita mais uma provocação, a gente termina mais esse Unidiversidade especial do Conas Debate. O Unidiversidade chega ao fim, um programa da Fundação Oswaldo Cruz, do Canal Saúde. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Márcia, Rodrigo, Quitéria, Luiz, Sérgio, Maria Eufrásia, Tiago, André, Ana, por mais uma Unidiversidade que vocês fizeram.